O Enem 2016 já acabou, mas tem gente que ainda não percebeu. Tô acabando. Tá, já tô terminando. Não precisa pressionar, não. Calma aí. Ô, não filma, não. Já falei que tô terminando. Se pressionar é pior. Não pode fazer isso. Eu tô terminando. E pra terminar, eu tenho que começar. Eu vou começar. Eu tô terminando de começar pra terminar, entendeu? É isso aí. E vai rodando a vinheta, vai. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Último programa da nossa semana especial sobre a segunda aplicação do Enem 2016. E chegou a hora de falar dela. A mais esperada, a mais temida, a redação. Professor Osmar Filho, por gentileza, ajuda a gente. E aí? Seja bem-vindo, professor. O tema foi Caminhos para combater o racismo no Brasil. Parecidos ou diferentes? Esse ano nós tivemos dois temas, né, por causa daquela ampliação do problema para a primeira prova. E eu acho os temas bastante parecidos, porque o primeiro trata de intolerância religiosa, e a gente sabe, inclusive os próprios textos motivadores diziam, que as religiões de matriz africana são as religiões que sofrem mais preconceito, com ataques a terreiros, enfim. A gente sabe que essas religiões têm, em sua maioria, pessoas negras como adeptas. E o segundo tema, Caminhos para o Combate ao Racismo no Brasil, pega essa questão de maneira ampla, né? Trabalhando a questão em todos os âmbitos, né? da vida das pessoas que sofrem racismo. Agora, preconceito racial é um tema que se restringe somente à causa negra? Não, se a gente pensar na própria história do país, o país começa com a colonização dos indígenas. Os portugueses chamavam os indígenas de negros da terra. E depois, quando há a transposição das populações africanas para cá, eles são chamados de negros de lá. Então, há os negros da terra, que eram os indígenas, e os negros de lá. E o preconceito racial atinge tanto a indígenas quanto a negros. Agora, se o aluno abre o caderno de questões e aí ele se depara com o tema, lê os textos e ele acredita que não existe racismo no Brasil, o que ele faz? Bom, primeiro ele vai de encontro ao que os próprios textos dizem, né? O primeiro texto, o texto da Darcy Ribeiro, fala que o negro sai de uma situação de escravidão, né, que lhe foi imposta durante 388 anos, e entra em situações de subemprego, indigência social, abandono, problemas de moradia, enfim. Se ele olhar para a realidade, ele vai perceber que o racismo existe. Então, quando um candidato diz, o racismo não existe, ele está indo contra a própria história do país, que é uma história de escravidão, que foi baseada em racismo, né? Baseada em pessoas de pele escura. Logo, ele estaria indo contra o tema, né? Então, caso aconteça o contrário, o aluno pega aquele tema e ele lembra de momentos em que ele sofreu injúria racial. Isso pode ajudar na hora da argumentação? Uma pessoa que passou pela experiência de injúria racial, ela passa a entender que existe um sistema que a exclui, né? E isso pode ajudar na argumentação. Isso é muito diferente de uma pessoa que nega o tempo inteiro, e há pessoas negras que negam a existência do racismo, porque também existem essas dimensões amplas da questão. A população carcerária é negra na sua maioria, né? A população de rua é negra na sua maioria. Então, uma pessoa que passa pela experiência da injúria racial, ela pode usar isso como argumentação, mas se ela olhar também para a realidade fora, ela não precisa necessariamente ser negra e ter passado, mas se ela olhar para a realidade, ela vai ter isso como argumento e pode usar isso na prova, e enriquece bastante a redação. A professora Milena Ayer esteve aqui e falou que os textos estavam ficando mais curtos. É uma tendência isso acontecer, por exemplo, no próximo ano? Há uma tendência a dinamizar a prova, né? Porque é uma prova longa, né? A redação, geralmente, as pessoas levam de 1 a 2 horas para desenvolver, e ainda tem as outras provas. A prova de língua portuguesa é uma prova com muitos textos, né? Então,
eu acredito que isso seja para dinamizar o tempo do estudante com a prova. E também para que ele atenda aquela determinação, que é ali, aquela instrução, que é ali no início da prova, de não copiar e nem se ficar apenas preso aos textos de apoio. Se o aluno nunca leu, não sabe nada sobre o tema e apenas tem os textos de apoio, é provável que ele fique preso àquela determinação e não amplie a argumentação, não faça um texto criativo. Então, acredito que os textos terem sido encurtados seja por isso. Isso aconteceu da primeira aplicação para cá ou não? Essa tendência se manteve. Inclusive, eles mantêm 4 textos, né? O Enem tem uma tradição de priorizar a leitura de gráficos, de imagens, que o estudante também possa ter uma leitura global, né? Não apenas ficar preso à discursividade dissertativa, e tenha também uma leitura de gráficos, de imagens. Então, acho que a tendência se manteve, como você bem colocou. Agora, professor, são 4 textos, tem que ler os 4 textos, o tema ainda tem o restante da prova, e aí o cronômetro tá rolando. E faz. Assim, quando se pensa num tema tão pesado, né? Porque racismo é um tema pesado, mas importantíssimo ele ser abordado. É importante que se desenvolva alguma tese, desenvolva alguma afirmação sobre esse tema. Então, por exemplo, o primeiro texto já dá condições do estudante de desenvolver uma tese. Por exemplo, porque o Darcy Ribeiro, no primeiro texto, fala que o negro que se via jungido a novas formas de exploração que, embora melhores que a escravidão, então isso já ajuda o aluno a desenvolver uma argumentação. A partir só do primeiro texto, ele já tem prato cheio para entrar aí no texto e continuar a feitura da redação. E os outros são a lei, a Constituição Federal, uma propaganda, racismo e injúria racial, uma pergunta, né, do Senado, estatal, e também um texto explicando o que são ações afirmativas, que é um tema que interessa a muitos estudantes que estão prestando prova para o Enem, porque muitos vão ser alvo dessa política, né, de ações afirmativas. Então, acredito que os textos curtos e uma dinamizada, perceber quais são os pontos principais de cada um deles, já diminui bastante o tempo de exposição a essa experiência. Professor, o tema é Caminhos para combater o racismo no Brasil. Então, professor, vamos falar do segundo texto? É um artigo de uma lei federal. É isso. Sim, que enquadra o racismo na questão do crime, né? Existe o crime de racismo, existe o crime de injúria racial, como eu já tinha falado anteriormente. O que remete ao terceiro texto, que faz a distinção entre racismo e injúria racial. Essa abordagem, até um pouco legalista, né, do racismo, eu acho que ela pode, por um lado, ajudar ao aluno interpretar o racismo como um problema, né, como uma questão a ser combatida. Logo, caminhos para o combate ao racismo, ao combate do racismo, a própria banca já propõe que seja através da lei. Então vamos para o terceiro texto, que é uma publicidade, você já comentou sobre ele. Podemos dar mais uma olhadinha? Sim, ele faz uma distinção entre racismo e injúria racial. Racismo, ele diz, é a conduta discriminatória dirigida a determinados grupos, que esses grupos são povos indígenas, povos africanos, povos de origem cigana também. O CEPIR trabalha com esses povos e outras populações minoritárias. Injúria racial é ofender a honra de alguém com utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, né? E aí, essa definição também está ligada ao texto 2. O texto 2 ele vai falar da ofensa pontual, né, a honra de alguém com utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Por exemplo, estamos agora com um caso bastante recente de uma fazenda em Valença, onde uma senhora branca se veste de sinhá e contratou pessoas negras para se vestirem de mucamas. E é uma atividade turística, né, e as pessoas vão até lá e veem pessoas negras vestidas de escravos. Então, aquilo fica como algo marcado, né? O negro, no Brasil,
é descendente de escravos. Isso é racismo ou isso é injúria racial? O que você acha? Um pouco dos dois. O racismo em si, porque engloba tudo. Sim. E também, como o ato está acontecendo ali e não está parando, acredito que seja injúria racial também. Sim. Esses atos que são pontuais, eles, de fato, reforçam todo um discurso discriminatório. Se o racismo é a conduta discriminatória dirigida a determinados grupos, como que essas condutas discriminatórias dirigidas a determinados grupos se dá na realidade? Eu acho que o candidato teria que ter pensado também nisso. Essa conduta discriminatória, ela vai desde dessa ausência que eu falo, se você olhar hoje, por exemplo, o poder público, os políticos, eles são, na sua maioria, homens brancos, heterossexuais, enfim. E a ausência clara de mulheres, logo existe misoginia, ou seja, as mulheres são discriminadas, são tiradas das esferas de poder, e existe racismo, já que essa cúpula é toda de tez clara, né, de pele clara. Então, essa conduta discriminatória é a conduta que diferencia. Então, negro tem que estar na carceragem, na favela, na indigência, né? Ou então apenas servindo e fazendo as coisas subalternas, não tendo acesso à dignidade, tendo direito a gerir a própria vida, né? E, por fim, temos um texto que explica o que são ações afirmativas. Sim, esse texto eu acho que é um dos mais importantes aqui, porque ele fala que as ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes nas sociedades acumuladas ao longo dos anos. Que desigualdades raciais são essas acumuladas ao longo dos anos? Né? A gente percebe na própria Constituição do Brasil uma estrutura que não permite a essas pessoas fora da faixa branca, né, da população branca, a terem a vida com dignidade. Acesso à saúde, à educação, à moradia. Isso vai gerando desigualdades raciais, né? Essas desigualdades raciais, elas se dão mais tarde na vida do educando, na vida desse aluno, desse estudante negro, como a dificuldade de ele acessar a determinados bens, a ter uma profissão, por exemplo. Então, as ações afirmativas, elas servem, né? Elas servem ao propósito de permitir o fluxo, né? Permitir que essa população tenha acesso a políticas de reparação também, de reparação a esses danos dessa estrutura social que dificulta a vida de pessoas dessa origem africana e indígena. Juntando tudo isso, que é muita coisa. É muita coisa. Que teses o candidato poderia criar a partir daí? Posso apagar aqui? Pode. Essa é uma pergunta de professor. Posso apagar? Não, professor, não. Tô copiando. O tema é caminhos para combater o racismo no Brasil, né? Isso. Repara que tanto o primeiro tema quanto o segundo trabalham com essa chave aqui, que é combater. Né? Você só combate o que te ataca. Existe. Teses possíveis para esse tema, né, tem que ser ligados a essa chave aqui, combater. Então vamos pensar numa tese aqui. O racismo é uma estrutura, por exemplo, de poder que garante privilégios à camada não negra da população. Uma tese bem ampla, tá vendo? O racismo é uma estrutura de poder que garante privilégios à camada não negra da população. Quando eu falo não negra, eu estou colocando aqui povos e pessoas, né, oriundas de povos não africanos e não indígenas. E aqui eu Quando eu poderia, falo por exemplo, garante falar não somente de negros, por exemplo, a camada não negra e não indígena. Não por indígena, exemplo. pode ser inclusa também. Não negra e não indígena. E não indígena. E aí, nessa tese, ele vai se focar nos privilégios. Então, ele vai fazer uma relação entre privilégios e não combater privilégios, não é combater.
mas discutir a existência desses privilégios e pensar como isso pode ser equiparado. Porque aí eu acho que ele não vai fazer nenhuma redação ofensiva a pessoas brancas, por exemplo, né? Nem uma redação que fique discutindo se há ou não racismo. Ele vai simplesmente pensar: existem privilégios para essa camada da população não negra, não indígena? Existem. Que privilégios são esses? Aí ele pode, no próprio desenvolvimento, elencar esses privilégios. Por exemplo, o acesso à educação. Agora, professor, se eu focar só no negro, por exemplo, defender essa ideia sempre na causa negra, Sim. eu perco ponto ou algo do tipo? Não acredito que perca, não. Porque, de novo, baseado naquele argumento implícito de que o negro é um não branco, né? O negro é aquele que não é branco. E no Brasil isso é muito complicado de definir, já que nós temos quase 60% da população negra e parda, né? Então, os indígenas autodeclarados, né, são uma parcela diminuta, acho que só acredito 2%. Bom, saindo da tese, a gente vai para o desenvolvimento. Como Sim. é um tema bem polêmico, como fazer para não deixar o texto passional, deixar ele argumentativo dissertativo? Bom, se você for olhar a tese, o racismo é uma estrutura de poder que garante privilégios à camada não negra e não indígena da população. É um sistema, uma estrutura de poder, ou seja, existe um poder que é garantido estruturalmente à camada branca da população. Exemplo disso: quando o Brasil se torna uma república, né, sai da colônia e se torna república, se não me engano, em 1890, o governo baixa um decreto abrindo os portos a estrangeiros. Que estrangeiros são esses? São estrangeiros de origem europeia, né? E existe lá uma cláusula bem clara dizendo que se esses estrangeiros forem de origem indígena asiática e africana, esses estrangeiros que entrarem vão ter que ser autorizados pelo governo. Ou seja, o caminho está aberto para europeus, mas está sob análise do governo da época, para africanos e asiáticos indígenas. Então, ou seja, estão falando de pessoas, o termo que ele usa é de asiáticos indígenas, para o estudante que não conhece, seriam pessoas de pele escura, da região das Filipinas, da própria Índia, enfim, que eles consideravam indígena, né? Então, para você ver como que essa questão racial, ela é sempre o olhar do branco para os outros povos. Então, a parte dessa tese dos privilégios, ele pode partir desse ponto histórico, né, da própria existência dessa lei que garantia, já que os próprios textos de apoio falam muito de lei, né, que garantiam a entrada desses povos migrantes para cá. Não só a entrada, mas também o governo subsidiava terrenos e dava condições desses povos de se desenvolverem, né? Tem até o caso de concessão de terras para essas populações, né? De grandes hectares de terra. Existia a ideologia do branqueamento, né? De que o país, em algum momento, chegaria a ser um país tão miscigenado ou tão europeizado que os negros desapareceriam. Então, se a tese for ampla, acho que o estudante consegue fazer algo bem tranquilo. Aí já não fica mais difícil pensar em propostas de intervenção quando já se tem tanta legislação e tantas iniciativas sobre o assunto? Sim, pensar em proposta de intervenção é pensar em reparação. Então, combater o racismo é procurar buscar reparação a danos à vida. Porque quando uma pessoa é ofendida ou quando a coletividade negra e indígena toda ela é atingida por esse mal, o acesso à dignidade é interrompido. Inclusive, isso toca no ponto dos direitos humanos, né, que o Enem tanto preza, né? Então, combater o racismo é lutar pelos direitos humanos. Essa é uma boa proposta de intervenção. Como intervir e procurar ampliar o alcance dos direitos humanos no país, né? A gente tem, como eu disse anteriormente, um sistema de morte, tem gente até que chama de necropolítica contra os negros, né? Uma política de morte contra pessoas negras. Isso você pode ver na própria forma como o sistema de saúde está colocado. Então, isso tudo, de certa forma, é o problema. Como intervir
nesse problema. Eu acredito que revisando a própria história do país e buscando, como eu disse, a reparação. Essa reparação ela pode ser através das próprias cotas, como o texto coloca, não só cotas, mas de maneira mais ampla, ações afirmativas. Né? Ações afirmativas elas são ações que revertem o sistema de privilégio e tentam equiparar brancos e negros. Então, essa é uma forma de intervenção, que já acontece, inclusive. Outra é a educação. Né? Vale lembrar também, dentro disso que você está falando, que a proposta de intervenção tem que ser de âmbito nacional. De âmbito nacional, não só de âmbito regional. Por exemplo, o feriado de Zumbi podia ser um feriado nacional. Né? É um feriado que a gente está andando para trás, porque há cidades esse ano que revogaram o feriado. Né? Era uma conquista do movimento negro em alguns lugares e foi revogado. Os temas das redações do Enem repercutem muito nas redes sociais. E volta e meia, alguns são esquecidos. Qual é a sugestão para quem vai fazer o Enem no ano que vem? Eu acredito que ficar atento, alerta, né, a essa coerência que tem havido entre os temas. Né? Ano passado a gente se falou sobre gênero, né, sobre a questão da mulher, especificamente a violência, caminhos de combate à violência contra a mulher no Brasil, especificamente no Brasil, e esse ano 2 temas de temática racial em comunhão, inclusive, com a própria prova, que ano passado já colocava textos de autores negros, ou o samba do Pixinguinha, do Donga, que entrou no passado. Enfim, acredito que existe uma tendência a olhar para essas camadas minoritárias da sociedade. Então, a questão da homofobia pode ser abordada, a própria questão indígena, especificamente, pode vir a ser abordada, a questão ecológica também, ambiental. Então, acredito que ficar ligado ao próprio movimento da sociedade. E os apelos que surgem também, né? A sociedade tem surgido com demandas, com problemas que o candidato tem que ficar atento, porque isso também atinge a vida dele, de certa forma, né? Então, de modo geral, qual o recado que o Enem desse ano deixa para quem vai fazer o Enem no ano que vem? Eu acho que o recado que o Enem deixa esse ano é de que pessoas negras também são protagonistas da história, né? Acho que isso é importante se pensar que a humanidade é composta por uma diversidade enorme, né? Que inclui negros, indígenas, brancos, orientais, enfim. E acho que isso é muito, muito importante porque amplia, né? Aumenta a capacidade de reflexão do educando. Eu acho que isso foi um grande avanço dessa prova e também vai privilegiar os candidatos que forem mais espertos, né? E tiverem uma sensibilidade. Acho que a gente está meio precisando de sensibilidade, né? Professor, muitíssimo obrigado pelo papo. Foi muito bacana mesmo. Valeu. Certo. Tem vários outros programas sobre redação do Enem no nosso site. Dá uma olhadinha lá, horadoenem.mec.gov.br. E até mais. Calma aí que eu tô terminando. Já fica pronto. Olha só, ó, acabando, hein. Ué, filma não. Falei que tô terminando aqui, pô. Pra eles terminar, a gente tem que começar. Tô começando aqui, quer dizer, enfim, eu vou terminar. Tô acabando de começar, mas vou terminar. Tá? Já tô terminando. Não precisa pressionar, não. Calma aí. Agora vai, hein? Ó, falta só